No terceiro bloco, o cientista Ademir Valdir dos Santos irá realizar uma abordagem a respeito da temática do mestrado que difundiu na área da educação. O cenário da sua pesquisa foi a antiga colônia de Hansa, que é o atual município de Corupá. Ademir, por que Hansa, por que Corupá caiu na sua graça da pesquisa? Bem, inicialmente eu sou nascido em Corupá, não é? E Corupá, que tinha um nome antes da nacionalização, Hansa Humboldt, fazia parte da colônia Hansa, que foi um projeto de colonização iniciado em 1897 e que loteou 650 mil hectares de terra, que envolvem desde aqui a região de Jaraguá do Sul, mas também parcelas de Joinville, parcelas de São Bento do Sul, parcelas de Rio do Sul, Iberama. Então abrangia uma área muito grande daqui do Vale do Itapucu e do Vale do Itajaí, aqui no norte e nordeste catarinense. Bem, Corupá, então, a Hansa Humboldt, teve uma parcela muito grande de imigrantes alemães. Aliás, a colônia, aquela região, ela foi destinada exclusivamente para a fixação de colonos alemães que saíram do porto de Hamburgo, do norte alemão, em 1897 e foram chegando até 1910, 1920. A gente ainda tem movimento de imigrantes vindos de lá. E, curiosamente, embora seja uma região muito pequena e interiorana, como hoje ainda se caracteriza, eu já levantei dados com documentação aqui do Brasil e com documentação dos arquivos do estado de Hamburgo, na Alemanha, que vejam que apenas 4 anos depois da fundação da colônia, nós já tínhamos 5 escolas naquela comunidade. E depois esse número vai aumentando. Cada pequena localidade do interior rural vai tendo sua escola. E com base nisso, considerando as histórias da minha família, as histórias que eu tinha ouvido dos meus parentes, quando no mestrado em educação, então eu decidi resgatar a história de uma escola específica lá da região de Corupá, que é a escola do Rio Novo. E então o trabalho de pesquisa, o trabalho de levantamento documental foi focado no que teria acontecido naquela colônia específica, em Hansa Humboldt, no distrito Humboldt, melhor dizendo, e fui à busca de documentação daquela unidade escolar. Tive a sorte e a felicidade de localizar a documentação dos anos 20 para cá, dos anos 1920 para cá, basicamente assim, em bom estado e com bastante referências. Sobre os primeiros dias daquela escola, eu ainda consegui resgatar entrevistas de memória oral com alguns moradores da região e que foram os responsáveis pela criação da escola. Famílias importantes lá da comunidade, como os Stratmann, por exemplo, que foram responsáveis pela doação do terreno da primeira escola e que depois foram em associação com a comunidade evangélica, levando adiante o projeto de manutenção da escola. Então ela foi criada, pelo que eu levantei na documentação, aproximadamente em 1914 como uma sede própria, mas antes há registros de que já havia como escola doméstica na casa de alguns colonos ali desde logo nos primeiros anos, 1900, 1901, 2, já havia práticas de escola na casa dos próprios colonos. Mas em 1914 já se constrói um prédio, um rancho, segundo diz a comunidade, para abrigar a escola, e depois a gente vai ter um desenvolvimento arquitetônico que vai, tecnológico, que vai gerar a construção de pelo menos 3 novos edifícios escolares ao longo do século passado. Então nós temos uma construção em estilo enxaimel, que é dos anos 1920, da década de 20 aproximadamente. Esse prédio enxaimel existe, está abandonado ainda lá no interior, na região do Rio Novo, lá em Corupá, na Garajuva, como o pessoal chama.
Eu tenho fotografado com intervalos até de 10 em 10 anos a escola, até as carteiras permanecem lá, carteiras que são dos anos 1940, continuam abandonadas lá, jogadas dentro da escola que está no meio do mato. Aliás, não é a única escola dos imigrantes que está abandonada, disse o Enxamel, em meio aos matagais lá de Corupá. Há outras que eu já fotografei também e já busquei elementos sobre sua história. Depois nós temos uma construção dos anos 60, já no momento em que a escola já tinha sido municipalizada, né? Depois das políticas de nacionalização de Vargas, então boa parte dessas escolas passou para a rede estadual ou para a rede municipal. Então nós vamos ter um prédio que vai funcionar a partir dos anos 60, inaugurado, se eu não me engano, em 65, né? Com a arquitetura própria daquela época, um prédio de madeira mais pequeno. E depois nós vamos ter a Escola Municipalizada Rio Novo, num prédio mais recente, dos anos 70, 80, e que foi, na década de 90, desativado já, uma vez que há poucas crianças agora na comunidade e as crianças vão estudar na área central da cidade. Aquelas regiões do interior não contam mais com uma população infantil que justifique, pelo menos sob a ótica da administração, né, da educação, manter uma escola aberta na comunidade. Então nós temos lá, né, pelo menos 2 prédios fechados, né, abandonados, entre aspas, e que contam esse capítulo da história da educação numa instituição específica lá em Corupá, na antiga Hansa Humboldt. Isso. Você entrevistou as pessoas e para você o que foi significativo no momento que você fechou a sua pesquisa científica, a sua dissertação de mestrado, né, que você apresentou um documento e que foi privilegiado num espaço luz dentro de uma universidade, né? Para você, o que isso representou, essa conquista? A gente precisa lembrar que na história da educação brasileira e na historiografia da educação brasileira, o sul do Brasil, uma boa parcela do Nordeste e o Norte e o Centro-Oeste funcionaram sempre como notinhas de rodapé. Nós temos muita investigação sobre o que aconteceu, né, na região Sudeste, em torno de São Paulo, do Rio de Janeiro, então o município da Corte, em Minas Gerais e em alguns pontos específicos do Nordeste, mais as capitais. Mas o que teria acontecido na história da educação nessas outras regiões sempre foi muito pouco objeto de estudo, de atenção. Então eu vejo que naquela época, ao conseguir lançar luzes sobre a história de uma pequena escola, de uma pequena instituição, mas que faz parte de um corolário, de um sistema, de um conjunto de várias instituições educativas que foram criadas pelos imigrantes, eu creio que a gente começou a dar uma identidade e mostrar a natureza da constituição do sistema educacional, do sistema de escolas primárias, sistema entre aspas, aqui no sul do Brasil, e que não atendeu a mesma orientação daquilo que se diz na historiografia da educação brasileira e que teria acontecido em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em algumas porções do Nordeste. Então eu fiquei bastante feliz porque aquele trabalho possibilitou inicialmente revelar, as especificidades, as particularidades das experiências de educação, de formação aqui no sul do Brasil, em Santa Catarina e mais particularmente aqui na região do Vale do Itapocu e num local que é emblemático da imigração alemã, que é Corupá e que tem dados de conformação cultural muito peculiares também. Claro que nesse sentido, ao resgatar a história de uma instituição específica, eu busquei não perder as relações entre esse fenômeno de uma escolinha e as expressões mais gerais e universais do fenômeno educativo dentro da própria região, dentro do país e mesmo nos contextos europeus, ocidentais. Mas cada escola é sempre uma instituição específica, embora guarde elementos da ideia de formação humana que move a institucionalização da educação ao longo da história da humanidade. Então tá certo, Ademir. Muito obrigado.